eu já estou no ramo aí desde 2005 e na loja de tinta, quando você contrata um funcionário, ele em 30 minutos vai estar aprendendo sobre tinta, porque ele só tem tinta para vender. E aqui vocês têm que aprender, está por baixo uns 3, 5 mil itens diferenciados, né? Então é um pouco mais complexo. A gente acaba aprendendo muito com o balcão, e a maioria das vezes errado. Com o balcão que eu falo, com o próprio cliente, né? Vou comprar isso para resolver aquilo e tal, e tudo ali. Aí ele volta e compra de novo, aí você acha até que ele está fazendo certo. Então, muitas das vezes, o que está escrito atrás da lata, nas letras maiores, são os mais importantes, escrito em todas as latas, ninguém lê. A gente toma remédio, não lê a bula, a grande maioria, né? Enfim, pintor também ele não tem costume de ler. E mesmo que ele não abrace a ideia, não aceite o papo, muitos deles pensam que papo de vendedor, quer agregar mais alguma coisa, passe a informação. Tenta mostrar para ele que ele precisa levar mais um produto, ou a ferramenta não é ideal para aquela superfície, por mais que aquela esteja na promoção e aquele momento, ó, você vai levar, mas não é a ferramenta adequada e tal. Então são pequenos detalhes que vão agregar na venda, mas principalmente no reconhecimento dele depois de voltar. Caramba, eu fui tão bem atendido lá. Anda, senta aqui, já tá aqui, né? Já atrapalhou? Já atrapalhou? Ainda não começou não, não tá oficial não. Tá? A gente só tá batendo um papo aqui para aproveitar a oportunidade. É assim que eu trato as pessoas que eu gosto. As pessoas que você gosta é assim, Se acomoda aí, vou chegar isso aqui um pouquinho mais pro canto. Vai ficar sem cadeira? Claro, todo mundo está aberto. Então, são pequenos detalhes que vão ajudar a agregar a venda e principalmente a qualidade do serviço, cara. E no material de construção, como a gente tem tantos itens para aprender, às vezes a gente deixa escapar uma oportunidade de venda. O que na loja de tinta, como o cara só vive daquilo ali, o cliente às vezes associa para o cara, não vou comprar só tinta, eu vou comprar tinta, um impermeabilizante, vou precisar comprar uma resina, vou direto na loja de tinta. Às vezes pela perspectiva de que lá ele vai ser melhor atendido. Então quanto mais a gente se capacitar, ver que vier um fabricante de impermeabilizantes, pô, é bacana vocês estarem aproveitando, assim como todos os segmentos que agregam no ramo da tinta, né? Marquinhos, vê se tá ok, se alguém vê mais alguém. Bom, podemos iniciar, como é que tá? Vai aguardar o Cris? Sim, deixa eu... Ele foi buscar o cabo, alguma coisa, mas isso aí não vai interferir pra gente. Só pra saber se pode começar a ver mais alguém. Pode começar. Tá tranquilo? Tá ocupado. Tá filmando, não tá? Depois ele Já tá assiste. filmando? Né? pode... Vários spoilers no início, Pode. depois vai editar aí. Chamei a introdução. Qualquer coisa, depois a gente, se precisar de um ponto que a gente precisa... Quer dar uma palavrinha antes? enfatizar. Então, gente, obrigado aí, participação de todos, tá? É o início de eu acho que um grande projeto aqui na loja, tá? Tudo pela direção de Deus, que a gente sempre fala, né? Pela permissão dele. Então foi um estudo que a gente veio já de um tempo, criando para cá, né? Elaborando produtos, né? Mais assertivos, tá? Demos a prioridade para a marca, para a loja Nós Home Center, tá? Então aqui na região, a gente vai dar uma exclusividade para que vocês possam fazer um trabalho de exclusividade aqui em cima. Então assim, a gente não vai perder negócio. Falei para a Cristian, vocês vão ter acesso depois que a gente vai passar no site, todos os produtos, tá? E depois eu vou trazer uma amostra de cada produto também para deixar aqui para vocês, para que vocês possam apresentar, caso o cliente queira ter um produto diferenciado, dentro da nossa linha. Tá, mas gente, obrigado e Deus abençoe a todos, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui você tem galão da Sarelli também? Galãozinho daqui, igual do balde? Porque qualquer coisa, se for necessário, a gente abriria aí, pegaria, depois autorizava para trás. Show de bola. Gente, fica bom. Acho que não chegou ainda. Do pequenininho? Não chegou. Eu acho que estava naquela... Eu acho que eu tô com uma falsa no carro. Emborrachada telha. Eu posso dizer aqui. Pode. Eu Acho que for voltando, tinha né? 4 galões de alguma coisa e 6 latas de gelo. Então, gente, quero aproveitar e continuar aqui, agradecer essa oportunidade mesmo, não só em todo o nome da Nós, mas de vocês cederem um pouquinho desse tempo. Eu sei que tem comissão, metas a bater no dia a dia aí, mas acredito que vocês
prestando atenção, realmente dando atenção a esse bate-papo, né? Eu estou desde 2005 buscando conhecimento. Até hoje eu aprendo coisa nova. Eu sou técnico na Estacril já há 5 anos. O Marquinhos tem todo o potencial e conhecimento já da marca para apresentar o produto. Eu vou falar bastante do produto sim, mas quero enfatizar sempre a parte técnica, que é o que a gente consegue agregar e talvez diferenciar uma marca da outra e conseguir trazer atributos para vocês realmente conseguirem ajudar a botar para fora e fazer esse giro do produto, Eu sou técnico da Estacril já há 6 anos e quero me colocar à disposição de vocês. Eu sou o técnico de vocês. O produto está dentro da loja, o que ocorrer com o produto, tanto para especificação, demonstração, dúvida, reclamação, vocês contem com esse suporte. Vocês têm um suporte técnico, funciona. A gente também segue regras, para abertura de chamado, tanto para solicitar para a gente demonstrar o epóxi para pintar esse mercado aqui na frente, quanto para se alguém vier questionar de algum produto, a gente abrir um chamado e poder marcar uma visita técnica para fazer uma especificação. Então vocês podem contar com isso. É uma marca que está chegando nova, parceira de vocês, Então a clientela de vocês pode ainda ter uma resistência no início, mas como sinônimo de qualidade, nós já estamos no mercado há quase 20 anos e há mais de 15 anos com muita marca própria. Com marca, por exemplo, a nós, se no futuro quiser criar uma linha de produtos ou vocês criarem uma marca exclusiva para a rede de vocês, a gente vai estar dando esse mesmo suporte, porém com o nome de vocês. Enfim, a gente já vem com uma bagagem muito grande nesse ramo. Porém, dos 6 anos para cá, a empresa deu uma evoluída gigantesca, buscando estar cada vez mais se enquadrando no mercado do ramo de tinta em si. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente já tem ISO 9001 na fábrica, hoje a gente já tem produto certificado pelo Inmetro e cada vez mais a gente está buscando a melhoria, controle de qualidade, novos profissionais que estão trazendo para agregar com a gente, com todo o respaldo que eles têm aí de anos de trabalho na rua, e a empresa está numa evolução constante e eu sou mó orgulhoso de estar participando disso. De verdade mesmo, e vocês vão ser mais um braço junto com a gente para esse crescimento em parceria, assim como a de vocês, como a gente também com a nossa marca aqui dentro. Então eu vou tentar, dentro desses 45 minutos que estão estipulados aí, se pudesse passar um pouquinho seria bem bacana, mas sem atrapalhar o tempo de vocês, tentar dar uma resumida em tudo que eu tenho para passar sobre os produtos e sobre preparação técnica. Há uns 20 anos atrás, mudou a linguagem das tintas no mercado em relação à tinta acrílica e tinta PVA. Você ainda vai ver muita gente entrando aí na loja procurando me dar uma tinta PVA, me dar uma tinta acrílica. Tinta PVA não existe mais. Existe o PVA, mas não a tinta PVA. Porque a Abrafat e a BNT, elas determinaram que para ser tinta tem que ter X% de resina acrílica. E para ser tinta acrílica tem que ter X% de resina. Então todas as tintas são acrílicas, umas com mais resina acrílica do que a outra e outros componentes que vão trazer mais benefícios com o acordo que a qualidade vai subindo. Só que as fábricas foram obrigadas a classificar em cada embalagem um pouquinho de resina, médio de resina e muita qualidade. E aí vem escrito em todas as latas, econômico, standard ou premium. Todas elas são tinta acrílica. Todas elas são tinta acrílicas. Uma com um pouco mais de acrílico do que as outras e conforme a qualidade vai subindo, vem entrando os outros componentes para melhorar a cobertura, uma secagem mais rápida, tudo isso. Quanto mais cara a tinta, mais qualidades e mais atributos elas vão ter. Mas não que as tintas mais baratas não funcionem. As tintas mais baratas, ela também tem o seu público, que tem um giro muito grande, que os grandes fornecedores estão muito incomodados, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil no geral, com essas marcas que têm os produtos com preço, custo e benefício. A gente tem preço, mas não deixa fugir da qualidade dentro daquele produto. Então, para a gente conseguir entender o que o cliente está querendo, porque muitas das vezes ele vem com uma marca na cabeça, que viu mais na propaganda ou que mais vê nas lojas, eu quero a marca X. Uma sugestão para uma abordagem.
Primeiro, se ele vier procurando a marca, o porquê que ele quer aquela marca. Ou uma continuação de pintura, procura a cor X, Y, Z, que é só nessa marca, vai ficar um pouco mais difícil da gente conseguir atender. Agora não é porque eu já usei, é porque o meu vizinho me indicou, é porque... Então, a gente tem outra marca que possa te atender tão bem como. Porque a gente tem uma variedade de qualidade de tinta. A Extra Acryl tem a linha Sarelli, que é uma linha econômica, e a linha Extra Acryl. E dentro dessas duas linhas nós vamos ter aproximadamente umas 12 tintas com qualidades diferentes, para o mesmo objetivo, pintar a parede. Então nós temos umas 12 qualidades de tinta. Então a gente, se um dia vocês tiverem toda a nossa linha, vocês conseguindo entender o que o cliente quer, a gente vai direcionar melhor produto para ele. O cliente entrou na loja e quero aquela tinta ali. A gente pode muito bem só pegar e vender para ele, ou a gente tem a opção de pegar e atendê-lo, ou nem pegar e primeiro atender. Mas o senhor vai pintar o quê? Não, vou pintar a parede. Não, beleza, deixa eu tentar perguntar de novo. O senhor vai pintar dentro ou fora? Acho que é uma das primeiras perguntas que a gente faz, porque às vezes o cara vê o preço ali, tinta, ele não viu o escrito interiores pequenininho, e a gente precisa fazer esse filtro para que ele fique melhor satisfeito. Então perguntou para ele, primeiro passo, você vai pintar por dentro ou por fora? Ou vou pintar do lado de fora, então aquela mais barata ali não serve para você. Aquela ali é só para dentro de casa. Pô, mas eu só tenho aquele valor. Não, beleza, o senhor quer comprar, mas não é o que vai te atender. Pegar, não pode ter contato com água, não é um produto que tem contato, resistência à abrasão. Então a gente já conseguiu entender que ele quer uma externa. Ele quer uma externa, beleza. Qual o mais barato que você tem? X. Mas o senhor vai ter contato com água? Tem plantas lá que você lava, joga água com frequência e tal. A gente não vai poder dar uma primeira opção de tinta externa, com custo inferior a outras com qualidade maiores, mesmo sendo de uma linha standard. Voltando só um pouquinho entre econômico e standard e premium, a gente nunca vai ter tinta escrita econômica, classificada como econômica na parte externa. Isso facilita para vocês não se confundirem e também para mostrar para o cliente que tinta econômica é só para interior, de qualquer fabricante. Então a standard já é dentro da norma indicada para a parte externa. Só que existe uma standard com aquele mínimo de resina permitido pelas normas e os fabricantes vão ter uma com triplo de resina. Então existe standard de R$150 e existe standard de R$400. O que a gente vai conseguir ver de diferença entre esses de imediato? Tempo de secagem, um tempo para o resultado final. Só isso. Mas se a gente sair daqui e for para São Paulo, você de Corolla e eu de Fiat Uno, os dois branco Banchisa, se eu não me engano, é um branco da linha automotiva dos fabricantes, já sai de fábrica. Os dois vão chegar branco Banchisa em São Paulo, só que você vai chegar mais rápido, com mais segurança, com mais facilidade, com mais conforto, porque você pagou mais caro. Essa é a lógica da tinta. Todas as tintas que são mais baratas, eu te garanto que o primeiro benefício que ela perde é a velocidade no processo. Quanto mais barata a tinta, ela não vai se associar com velocidade no processo. Eu preciso pintar ali hoje para entregar hoje porque o inquilino entra amanhã na casa e tal. Você não vai conseguir comprar uma massa barrica e uma tinta do vinil, ou uma tinta vinil não, desculpa, ou um vinil acrílico para você terminar aquela obra hoje. Infelizmente, você consegue ver a diferença de uma barrica de massa acrílica, por exemplo, que deve estar custando em torno de R$79, R$80 ou até um pouco menos, e uma massa acrílica que você vai ter na loja de 260. Leandro, mas as duas são massa acrílica, as duas são massa acrílica, as duas vão atender tão bem dentro das normas. Porém, mesmo contra a regra, você talvez consiga em meia hora dar uma outra demão, em 1 hora fazer um lixamento, pela qualidade maior que ela tem e a velocidade na secagem que ela vai ter automaticamente. Arrisco falar em tudo que você tem aqui dentro da loja, a tinta eu te garanto. Arrisco falar em tudo que você tem aqui na loja que precisa de secagem, o que é mais barato vai demorar mais a secar. Então se a gente consegue, eu sei que é muito difícil, muitas das vezes o cliente entra aí
e só quer falar, ele não quer escutar nada e às vezes já está com o telefone, com outras coisas para resolver. Ainda existe muito machismo também nesse ramo em relação a meninas estarem passando esse tipo de informação, e hoje eu acompanho grupos só de meninas que são pintoras, profissionais e tal. A coisa, se bobear, botar na ponta do lápis, aí tem uma qualidade de serviço até melhor, porque só porque a quantidade de homem ainda é maior no ramo. Mas ainda tem muito esse bloqueio de vocês estarem passando essa informação para um pintor. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44. O pessoal me pergunta quantos anos eu tenho quando eu chego numa obra para fazer uma análise, uma visita técnica. Aí quando eu falo 44, eles só isso eu pinto. Antigamente era tinta a óleo, o Zarcon tinha chumbo, o Zarcon tinha chumbo, tu tinha que usar máscara, a tinta a óleo atravessava até o vidro para se ancorar, de tantos componentes que tinham, que foram produzidos, isso é, tampa estourar. Então existiam outros produtos, as tintas tinham uns componentes que hoje são proibidos, que tinham uma eficácia maior em certos quesitos. E se você não acompanhar essa evolução, você vai ficando para trás. Hoje a gente tem tinta aí que em 10 minutos você já pode manusear a peça, uma peça de madeira, de ferro, na linha de metais e madeira. Você vai aplicar a tinta, em 10, 20 minutos você já pode pegar a peça e tirar ela daqui, que ela não vai soltar na tua mão. Então, se ele não acompanhar isso, ele vai ficar tentando com uma tinta de esmalte sintético, que para dar a segunda eles vão ter que aguardar 4 horas, mas querendo acelerar com um thinner de não sei o que, de aceleração de secagem. Acelerador de secagem. Que depois a gente vai chegar nessa tese aí que esmalte sintético é só com água rástica de luz, não é nada. Não tem querosene, gasolina, né? Primeira, segunda, é só água rástica. Qualquer esmalte sintético na linha imobiliária. Então, voltando no Economic Standard Premium, a gente conseguiu entender que o cliente quer uma tinta para dentro ou para fora, e a gente entendeu que ele precisa de uma tinta que ele vai jogar água na planta e tal. A gente já não vai poder dar uma tinta standard, porque a tinta standard, por mais que ela seja indicada para externo, ela não é indicada para área úmida. Então a gente já vai ter que indicar uma tinta premium. Para você ter todos esses atributos, você vai ter que pagar pelo menos R$ 1.600 e tal. Aí você vai ver uma tinta premium para ele, uma tinta emborrachada na nossa linha, ou a própria tinta piso, que o pessoal hoje tem usado bastante para a parede, que não tem nenhuma contraindicação, né? Porém, se ela é tão resistente numa quadra de futebol, imagina na fachada da sua casa. Então tem vários produtos que a gente vai poder estar indicando, acompanhando o raciocínio e o que o cliente mesmo precisa, né? Essa de piso que tu falou que pode ser aplicada na parede, já me falaram que ela não é tão resistente para na parede porque ela deixa absorver a água. Então para a parede ela Então, ela também toda tinta piso, ela não pode, a quadra não pode estar formando poça. Então ela absorve a água depois de 72 horas. Só que na parede não vai empoçar. Então, ela não é uma tinta 100% hidrorrepelente igual várias tintas premium. O que eu quero dizer é que, se ela tem resistência à abrasão do chinelo passar em cima da chuteira, pneu, tu imagina para a parede. Mas antigamente a tecnologia era diferente e ela tinha alguns componentes que atrapalhavam na repintura. Precisaria lixar e tal, mas hoje, com a evolução, a tecnologia que está hoje, não tem contraindicação nenhuma. E é muito usado assim como para quadro, assim para parede também. A questão também da cobertura, né? Ela não tinha uma cobertura de uma própria Então, de... aí a gente vai entrar em preço, Sim. não tem jeito. Não, sim. A gente vê a qualidade, a Extra Kill só tem uma premium, mas dentro da premium a gente tem a liberdade de ter um produto super premium e escrever como premium. Dentro do standard, dentro do econômico, a gente pode ter um produto standard classificado como econômico. Porque a gente não pode escrever no econômico standard. É onde os fabricantes dão uma destoada um do outro. Na linha a gente fala lavável, mas não esconde Então, assim, exato. tranquilo. Standard, lavável, dificilmente você vai escrever. Prêmio, no caso. Lavável standard, eu acho que você não vai ver escrito Não, na não é lata. prêmio, no caso. Sim. Vai ser, mas lavável que eu digo, Então, pegar umas cunhas ali com a parte amarela ali e dar uma Pra manutenção. a lavabilidade também existe normas. Existem regras Então para eu você acho que vai jogar lavar. água na parede e chamar. Exatamente. O lavável, você precisa de uma esponja Scott-Brite, naquela parte amarela que é mais macia, detergente neutro e movimento circular. Aí tem tintas que são testadas e aprovadas pelo Inmetro,
que existem as normas de quantos ciclos de abrasão. É uma maquininha que ele vai ficar te passando, ele tem que passar acho que acima de 100 vezes para começar a mexer com o filme. Aí vem depois disso, vem as tintas super laváveis. O que são super laváveis já é uma classificação premium sempre, mas essa sim seria uma tinta lavável. As que são laváveis a gente tem uma resistência, mas não seria uma tinta indicada Essa sua que é a linha para emborrachada, chance de lavabilidade. ela aceita também, tá com se calhar de sujar, não tem problema. Ela é totalmente hidrorrepelente, a tinta emborrachada, e a água bate, escorre, não tem condição. E também tem o ciclo de lavabilidade de abrasão. Porém, existe regra para fazer a lavabilidade. Não é pegar aquele pano que vende ali 5x10 no sinal e passar ele só molhado. Vai passar igual uma lixa, Tem entendeu? uma dúvida que foi o cliente até me perguntou. Fica à Ele vontade. ia passar na laje dele, ia dar um tecril impermeabilizante, queria passar uma tinta dessa emborrachada. Eu, pô, para poder vedar as fissuras que estava tendo na laje dele. Sim. Daria um bom resultado, no caso, de estar emborrachado? Daria, mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, a gente toca nesse assunto. Daria sim, mas o indicado é a manta líquida. O indicado é a manta líquida. Só para resumir, a manta líquida é indicada para laje, que pode usar no muros e fachadas. A tinta emborrachada é para fachadas e paredes no geral, teto no geral, que pode ser usado na laje. Mas o indicado, um é para um lado e o outro é para o outro. Mas a gente vai tocar nesse assunto firme aí, porque a tinta emborrachada está aí, é uma coisa que a onda subiu de novo. Então voltamos lá na parte econômica standard premium. Então a gente conseguindo entender o que o cliente tem em mente a fazer, a gente consegue trazer ele para cá, para a lata. Agora a gente vai perguntar para ele como é a sua superfície. Seria a terceira pergunta. Saber se é para dentro ou para fora, se ele precisa de uma tinta bem barata ou muito cara, e saber se vai ter sucesso na parede dele qualquer tinta que ele levar. Porque se a parede não estiver preparada, não tem tinta que faça milagre. A tinta é acabamento, embelezamento, é o grande finale da coisa. Para pintar, o chão tem que estar igual está esse aqui, ó, já limpinho, pronto para entregar. Não pode ter poeira para subir numa tonalidade dessa aí, um pó branco e voando porque a gente está andando aqui, lixou e não removeu, e ele vai se alojar no tempo de secagem da tinta. Então a tinta é o grande finale. Ela precisa de uma superfície firme, porosa, né, automaticamente com absorção, sem umidade, sem brilho, para que ela se ancore na superfície e você tenha um bom resultado com o produto. Atrás de qualquer lata de tinta, nas letras maiores, vem a instrução de aplicação e preparação de superfície. A grande maioria das embalagens vem escrito assim: como está e o que fazer, o que vou pintar, o que devo fazer, superfície e preparação. No mesmo retângulo vem dividido em dois. Em algumas embalagens nossas vem assim, como a da Sarelli, e nessa daqui vem uma embaixo da outra, preparação de superfície. Então aqui tem umas 8 opções, que são uma dessas 8 vai ser a superfície do cliente que está na sua frente. Ó, vendi a tinta, acabou. Não. Ele vai aplicar lá, quando ele começar a aplicar e o rolo começar a descascar a parede dele toda lá, ao mesmo tempo que ele está querendo pintar, ele vai voltar aqui e vai falar que não funcionou. Por mais absurdo que seja nítido isso, ele vai falar até que foi a tinta. Então, que com a outra tinta não aconteceu isso e tal. Então, a gente precisa saber como é que está a parede dele para que ele tenha um bom resultado. E as paredes que vão estar citadas em todas as latas são superfície de gesso, drywall e placa cimentícia. Gesso, drywall e placa cimentícia. Cara, teto de gesso, teto de drywall. Os prédios pré-montados são as placas cimentícias. Alguém sabe qual produto que é obrigatório usar antes da pintura? Eu sempre indicava o fundo preparador. Parabéns, irmão. Não tinha nada bem, tá? Fundo preparador de parede não é o selador acrílico. O fundo preparador de parede ele é crucial, principalmente nas repinturas. Mas nessas 3 superfícies que eu falei primeiro, é obrigado usar o fundo preparador de parede.
São testes feitos há anos atrás e estão escritos em todas as latas de qualquer fornecedor, que a gente é obrigado a colocar essa informação atrás das embalagens. Então, a superfície mais usada hoje são essas três. Se botar em uma obra aí, no final de tudo, vai dar meia alvenaria e uma dessas três superfícies. Quando não tem alvenaria, é o pré-montado. Então é um produto que fica na prateleira por muito tempo, às vezes não consegue fazer um giro, porque lá fora não tem conhecimento, e às vezes a gente pega um pouquinho aqui mesmo de mostrar para ele. Isso é papo de vendedor fundo preparador. Eu uso sempre o selador, cara. Eu uso sempre o selador, pô. Vou usar fundo preparador. Tem que briga, né? Então, poxa, cara, Esse aí vai me beleza. dar fundo. Mas olha só, essa tinta que você está levando, está escrito que você tem que aplicar o fundo. E é para mim comprar o fundo. Então, se eu pegar da outra marca aqui para ver se ele está mandando tu levar o selador, de repente a outra quer te vender o selador. Aí mostra lá fundo preparador. Todas as latas de tinta vão estar falando a mesma coisa. Qual é a função do fundo preparador de parede? A função do fundo preparador de parede é aglutinar partículas soltas. Então, como eu falei, para a pintura ter sucesso, ela tem que ter uma superfície firme. Se a gente tem pó soltando, a tinta vai ficar bonitona, ela compra mais cara. O pintor dá uma escorregadinha para lá, para cá, deixa bonito pra caramba, cara. Primeiro sol e chuva que pegar, você vai ver uma placa toda soltando e tu passar a mão lá, tá soltando pó. Quantos tetos de gesso nessas 44 aí que eu vou fazer, eu já vi descascando. Antigamente os bancos todos eram teto de gesso, hoje são de isopor e tal, de PVC. Cara, se hoje tem 80% não tem essa informação em mente, imagina antigamente. Eu tive um caso de um prédio, o cara aplicou selador acrílico, primeira chuva que deu aquelas bolhas de baixo e cima. Não dá aderência. E ele não aceitou, ele quis. Então, qual a função do selador? Agora, eu falei do fundo preparador, o gesso. Se a gente botar uma placa de gesso aqui, todo dia que tu passar aqui vai soltar pó na tua mão. A tinta, ela precisa da superfície firme, mas aquele bloco todo de gesso não é firme. O fundo preparador, ele é muito ralo mesmo. Os pintores não gostam de trabalhar com ele, porque ele é difícil de aplicar. Mas, porém, essa viscosidade dele é crucial para ele penetrar o mais fundo possível. Só que ele é uma super cola, que se respingar, você não estiver preparado para pintar, vai ficar arrancando pelinho a semana toda, que ele não sai lavando depois que ele seca. A mão vira igual um robô, não consegue mover se você deixar ficar respingando muito. O produto é uma super cola, porém muito ralo, muito baixa viscosidade, porque ele tem um poder de penetração no placa cimentícia. Não tem porosidade ali, tu joga água ali, a água vai ficar em cima um tempão, vai absorver, tu vai ver que vai ficar escuro, mas para aquela água toda ser absorvida, ele vai demorar um tempão. Então o produto tem dificuldade. O que acontece quando a gente não aplica ele? A tinta vai se ancorar em um ponto daquela superfície que está toda vulnerável, com trepidação, perto de rua onde passa muita movimentação de caminhão, tudo ali vai descascar com muita facilidade. Então, o fundo preparador é crucial nesses pontos, o próprio encartonado. Isso é um papel que está aqui com gesso muito fraco embaixo, mais fraco do que o gesso tradicional, né? E quando você umedece esse encartonado, esse pó branco vai migrar para a superfície também. Então, Você está falando cartonada aqui hoje, também na linha que a gente trabalha embaixo, tem uma que é para gesso e drywall. E de repente ela já faça até essa função de... Por isso existe a tinta para gesso e drywall. É, concorrência, por isso. Por isso existe a tinta para gesso e drywall. A gente tem a linha de gesso e drywall. gesso e drywall também, né? Então essa sim, a finalidade é dispensar o uso do fundo preparador de parede, mas o técnico aqui é contra. Porque antes as tintas de gesso e drywall, elas ainda não são meio que normatizadas assim como as tintas imobiliárias econômicas standard de prêmio. E eu tenho visto a grande maioria trabalhar só com tinta econômica para gesso e drywall. Automaticamente não vende para externo. Né? Se tu for pintar aquele gesso 3D que às vezes é feito no muro, numa coluna, você já não vai poder trabalhar com a grande maioria que tem no mercado. Antigamente não. Antigamente as tintas eram com uma resistência maior. Isso é o mercado que manda e os fabricantes vão seguindo. Mas o técnico aqui sempre é fundo preparador antes. Eu fico com o pé atrás e prefiro seguir. Por quê? O fundo preparador tem outros atributos. O único atributo que a seladora tem, o fundo preparador tem. A finalidade do selador, quem sabe qual é aí? Qual a única finalidade que o selador acrílico tem?
Fala aí. Deixa eles falar. Responde, Era velho. fiado. O cara Era ele tem 12 anos, 14 anos. A única finalidade que o selador tem é economizar no próximo passo. Isso aí. Porque o selador, você só vai ver na segunda opção desses, como está o que fazer, que é o reboco novo. Isso aí. O selador só serve para reboco novo. E muito mal. Acho que eu já tinha até te Fazer um passado. selador e depois. Dizem que o selador era sobra de tinta nas fábricas há anos atrás. E um gênio descobriu que era melhor botar dentro da lata e vender como qualquer fundo muito barato. E descartar. Mais barato do que descartar legalmente. Sem poluir o ambiente e tal. Esse é um mito. Como é que fala? Não é a cultura, não, fugiu a palavra certa, né? A lenda sobre o selador. Essa é a lenda sobre o selador. Então, ele não tem riqueza nenhuma em durabilidade. Então, ele tem pouquíssima resina e muita carga. Automaticamente, se a gente já tem uma parede pintada, muito mais do que selada, se eu colocar o selador aqui e depois vir com uma tinta muito boa por cima, ele vai atrapalhar a fixação da tinta na superfície. Porque ele mesmo não tem poder de ancoragem ali. O selador não pode ficar exposto ao tempo, mesmo externo. Interno e externo, que a grande maioria são para as duas opções. Você já tem que pintar logo direto. Assim como a massa acrílica também, mas a massa acrílica aguenta uns 2 dias dependendo da intensidade da chuva. Senão, pode perder propriedade de resina também. Então o selador só serve para reboco novo. Porém, no reboco novo, tem que aguardar 28 dias de cura. 5 dias o cimento fica clarinho, não está seco. Aparentemente está secando, mas se você der uma tinta ali, isolar, você vai travar aquela cura ali e os sais que ainda estão evaporando pode esbranquiçar a tinta, dependendo da tonalidade e tal. Eu já escutei do cliente aqui, sabe como é que ele selou a parede? Eu falei, pô, você vai. Eu pensando em falando comigo, falei, você vai dar merda. Comprou uma massa de barrica, diluiu na água, ela falou, isso aqui vai ser meu selador, vou botar na parede. Se for no reboco novo, ele vai perder tempo de vida. Uma coisa que poderia durar 10 anos vai descascar mais cedo, porque ele está colocando um produto que não tem poder nenhum de ancoragem. A parede tem que estar firme, a próxima máxima corrida, se for externo, então ele vai ter um problemão, ela não pode ter umidade, mas ele vai render a tinta em seguida, ele vai render. Ele sim, tanto na linha Sarelli quanto na linha Extra Crio. É crucial vocês terem na loja. Uma outra lenda é que o fundo preparador é o dobro do preço do selador. Só que o selador rende a metade do fundo preparador. Rendimento. Então o preço é o mesmo. Então no embolso novo, então geralmente o fundo preparador vai ser mais indicado. Mais indicado. Porque mesmo que o embolso esteja novo, tu passa a mão e ainda solta, tu tem que lixar. Sempre o embolso tem sempre que lixar. E depois passar um pano úmido para remover toda a impureza. Vamos lavar mesmo para tirar todo o excesso da... E vamos dizer que a grande maioria dos que eu vejo, sem botar aditivo, o cara sempre... Vamos dizer que o cara deu uma bobeirinha na areia, botou um pouquinho mais de areia. E ele seja novo, e não esteja firme, está soltando farelo, fundo preparador de parede. Repintura, raspou tudo. Passou a mão, solta a pó, fundo preparador de parede. Depois, antes da massa acrílica, de tudo. Fundo preparador até para corrigir com cimento. Se for o primeiro passo, raspou, tirou o excesso, fundo preparador de parede. O selador só vai poder entrar no reboco novo, mas se você tem fundo preparador de parede, é melhor do que o selador. Então, é um produto que, além do gesso hidráulico, placa cimentícia, que é obrigado, na repintura quase sempre ele vai ser usado, a não ser que esteja uma pintura perfeita. Passou a mão, tá firme. Mariano, como é que eu falo? Eu sempre dou uma queimada no teu trabalho com o selador, né? No teu serviço, porque na verdade o queimar você pode fazer com a tinta e se possível do mesmo padrão que você vai usar a outra. Vou usar uma tinta premium, comprei 2 latas de tinta premium, vou comprar um galãozinho dessa tinta aqui branca, porque o que eu tenho lá é laranja, eu quero pintar de palha. Vai facilitar a cobertura se você vier do branco. Mas não existe queimar com selador. O selador é só para penetrar na porosidade. Ele precisa daqueles furinhos para o pó entrar lá dentro. Aí o que você ia perder de tinta lá para dentro, ele vai bloquear. Se aqui não tem porosidade, aquele pó vai ficar todo na superfície. Necessário.
e vai Aquela lixazinha, bora lavar mesmo. Exatamente, Tira toda a exatamente. Mesmo que passar a vassoura, depois sempre fica o resíduo. Então a gente vai ter no gesso hidráulico a placa cimentícia e na repintura quase sempre. Aí vem uma outra superfície que é pintura com brilho. Nenhuma tinta imobiliária pinta em cima do brilho. Nenhuma tinta imobiliária pinta em cima do brilho. Nenhuma tinta imobiliária porque a gente tem o epóxi que pinta em cima do brilho. Mas as imobiliárias que são de qualquer fabricante que você tenha na loja, você não pinta em cima do brilho. Precisa lixar. Não é remover a tinta de baixo, é fosquear para abrir porosidade. Ah, Leandro, mas poxa, o brilho meu que está é na textura, como é que eu faço? E eu quero ficar com aquela textura, porque tem a opção de remover a textura ou lixar, mas aí lixar na textura rústica a gente não vai conseguir. Aí hoje existem alguns produtos para converter essa superfície para ter ancoragem. Existem alguns fundos chamados multiuso, o mais conhecido aí se chama Wash Prime, ou você pinta com a tinta epóxi direto por cima. Beleza? Eu vou costumo falar que existem 3 pilares para serem construídos junto, de acordo com com a ordem, para que você tenha uma pintura perfeita, que é a preparação da superfície, que vai do jeito que a superfície tiver ou partindo do zero para nova, que vai deixar ela firme, com porosidade, sem umidade, para que receber a tinta. A outra é a preparação do produto e o terceiro as ferramentas corretas. Então a gente tem a preparação da superfície, a preparação do produto e as ferramentas corretas. Preparação da superfície a gente está falando aqui porque as opções vão estar aqui: gesso hidráulico, placa cimentícia, cimento novo, repintura, descascando, desagregando, parte solta, pintura antiga, pintura com cal. Vão estar, a maioria dos fabricantes vem escrito todas essas opções num quadrado, num retângulo só. Pintura com brilho, pintura com graxa, pintura com fungos e bolores, que é lodo, limo, que precisa raspar ou lavar com a máquina de alta pressão e tratar com água sanitária, 1 por 1 cloro com água. Está em todas as embalagens. Se vocês vendem cloro ou água sanitária, vocês já vendem mais um produto, porque está escrito atrás. Se pintar em cima do fungo, bolor, aquilo vai florar muito rápido por cima da tinta, que a tinta acaba alimentando eles também, formando uma proteção ali para ele se manter úmido por mais tempo e dar vida, né? Crescer, evoluir mais rápido, né? Então uma dessas superfícies é a superfície do cliente. Caraca, realmente a parede do banheiro está tudo esfarelando, está com umidade lá, esse fundo preparador vai dar jeito? Esse impermeabilizante dá jeito? Enquanto ele não curar a umidade, nada dá jeito. Ele tem que acabar com a umidade. Não existe produto que eu acredite hoje no mercado imobiliário, porque um lançou aí um bloqueamento 100% da umidade do rodapé, que eu duvido. Eu duvido. Se você não sanar aquela umidade para vir por trás, beleza, tá tudo com aquele produto ali. A umidade ela vai, se você bota piso ela aparece 1 metro, se bota mais uma faixa de piso ela vai 1,5 metros. Dependendo de como é o solo, ele vai ter problema, ele tem que sanar, já que a casa não foi construída com o processo de permeabilização desde lá do baldrame, dos alicerces. Tem gente que veda até o vergalhão, toda a estrutura metálica já pintada, porque é tempo de vida do imóvel. Se construir assim, pode durar o dobro do tempo do que as convencionais, né? Então a gente tendo aqui a preparação da superfície perfeita, eu vou pegar o produto e botar aqui, ó. Agora é a hora, já isolei tudo, a preparação está feita, agora eu vou pintar. Comprei um cinza médio, vou pintar isso aqui de cinza médio. Comprei uma lata de 18 litros, na campanha aí vocês compraram 100 latas, 500 latas, e já tem 6 meses que a lata está aí na parede, na loja, parada, e o cliente começou a pintar e está dando diferença de tonalidade, está manchando, tá isso. Ligaram para o técnico fazer uma visita. Quando eu chego lá, eu pego a lata de 18 litros aberta, só o biquinho, igual abre lata modo antiga. Ele deu uma dobradinha, ali eu já identifiquei que ele não fez do processo correto. Porque a gente precisa, o primeiro passo que a gente precisa é mexer a tinta. Só que antes disso a gente tem que abrir. Então, para abrir, você tem que abrir corretamente. Todo fabricante, por lei, é obrigado a te dar mais 6 meses de garantia depois que o cliente abre a lata. Porém, ele não pode deixar, depois que ele
fechar, não pode ter entrada de ar, não pode estar aberta. Se tu suja a lata toda e não limpa, depois tu não consegue fechar. Se você abre ela na borda, uma fita crepe depois não vai fechar, vai entrar ar. E também não pode voltar para a lata a tinta já diluída. Que a água que a gente tem na fábrica lá é tratada de uma forma para manter 2 anos de validade sem estragar e tal. E a água que a gente usa para diluir em qualquer torneira está totalmente diferente. Pode diluir com ela, mas você não pode retornar para guardar, senão a evolução de estragar vai acontecer muito rápido. Tem situações que 1 ou 2 semanas já está estragando a tinta. Tu abriu de novo e já está com cheiro ruim. Então tem 6 meses, mas tem que fazer isso. Se eu cheguei lá, só estava a latinha aberta isso aqui, e o produto está parado aí quase 1 ano, é normal qualquer tinta parada, o pesado descer e o leve subir. A resina vem toda para cima, fica transparente, os pigmentos, quando são líquidos, vêm para a superfície. E a carga vai toda para baixo, que é pó. Se você não fizer uma boa homogeneização, como ele não abriu a lata, ele não enfiou nada ali para bater. Ele já virou na bandeja, saiu resina, com pouca cobertura. Quando chegou na metade, foi ficando com pouca resina e mais cobertura, e foi mudando a tonalidade. E a outra lata, quando eu abri do mesmo lote, batemos com batedor, que hoje facilita muito, mas chave de fenda, cano e cabo de vassoura não mexe tinta. Ele corta a tinta pelo formato dele, a aerodinâmica dele ali, ele vai passar, a tinta vai estar assim, ela vai se abrir e vai fechar. Você não vai conseguir misturar nada. Então o que mexe tinta é régua, madeira retangular, caixote de feira, ripa de pallet, e sempre na movimentação trazendo de baixo para cima. De baixo para cima, sempre batendo de baixo para cima, encostando lá no fundo mesmo para você sentir se tem alguma coisa agarrada ou não. Até hoje eu vejo muita gente botar a mão na lata e realmente mexer com a mão. É antiético, tá num ambiente lindo como esse aqui e pô, chego aqui e vejo o pintor, mão na lata lá, saindo pingando tudo, né, com mais cautela que tem, então não é uma boa apresentação, né? Existem várias ferramentas para facilitar isso, mas faz todo sentido, porque ele consegue sentir se ele pegou tudo que está lá no fundo, se tem mais alguma coisa sedimentada e tal, entendeu? Então a homogeneização depois da abertura da lata perfeita, o segundo passo é mexer bem a tinta. Depois que a gente mexeu bem a tinta, nós vamos separar o que a gente vai usar. Eu vou pintar tantos metros quadrados, a lata rende o triplo, eu vou separar 1/3. X, separei. Depois que eu separei, já limpei também. Aqui é o que eu vou guardar. Se não precisar de mais, eu guardei isso aqui, não tem problema. Se sobrar um pouquinho, guarda no outro recipiente, uma garrafa PET, alguma coisa assim. Agora eu vou separar as minhas 2 doses, porque toda a primeira demão é mais diluída do que a segunda. A finalidade da diluição, a água, a principal função dela é levar a resina para dentro da superfície. Ela vai levar a tinta para mais profundo possível para que isso tenha uma durabilidade. Se a gente não faz a diluição, a parede aqui atrás está batendo sol lá, o sol está batendo nessa parede. Eu encosto na parede e a parede está quente. Eu chego com a tinta e encosto, quando eu vou começar a alastrar ela, transferir ela, ela vai começar a secar de imediato. Eu consigo te entregar uma pintura bacana, talvez, sem manchar, mas uma coisa que poderia durar 10 anos, às vezes em 1 ano já tem descascamento, porque ela só ficou um filme superficial. Então a primeira demão é sempre mais diluída. A diluição é fundamental em todas as tintas, pode ser a mais barata que vocês tenham aí na linha econômica. Agora surgiu uma aí falando que é pronta para uso e é uma concorrência. Ou eles baixaram muito a qualidade, acredito que possa ter sido isso, mas num dia quente é muito complicado, porque em recomendações aqui no Mais Letrinhas Menores está escrito assim: evite pintar em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10 graus ou acima de 40, a gente pinta em cima de 40 direto. A parede, o chão da quadra de futebol, a laje, vai estar sempre acima de 40, grande maioria do tempo. Telhados. Como é que a gente faz? Eu vou falar uma coisa até aqui, mesmo gravado, que eu descobri recentemente que para mim faz sentido. O camarada dilui com água gelada. Ele dilui a mesma diluição. Só que ele dilui com água gelada. Ele fala que facilita para ele. Para mim, abriu um leque de uma coisa que eu estou no ramo aí já há quase 20 anos e não tinha pensado nisso.
ele tem um tempo maior além da diluição. Ele não pode ultrapassar aquela diluição que retardaria mais a secagem, porque o fabricante só pede 10%. Então ele pode quebrar toda a formulação que foi desenvolvida em cima daqueles 10%. Mas ele, com a água gelada, ele consegue... Isso abriu para mim pesquisar. Será que a água gelada atrapalha em algum ponto? O que pode acontecer, entendeu? Se favorecendo do outro. Então eu já comecei a perguntar. Aquecer e a secar. Exatamente. Se ela demora a aquecer, ela vai demorar a secar. Até ela chegar no nível de evaporação, ela teve que esfriar. Ou esquentar, perdão. Sair do gelado para o morno. E faz todo sentido. Faz sentido. E cara, quando a gente fala de quadra de futebol, os fabricantes aí pedem 30% de água na primeira demão. Cara, se a gente tiver uma lata de 18 litros, dá para dar uma demão numa quadra e ainda sobra um pouco. Nós vamos colocar quase 3 garrafas PET, cara. Quase 3 garrafas PET. Vão dar exatos 5 litros e 400. Os 30% de 18 litros. Cara, é água pra caramba, é impactante, né? Mas a finalidade de cobertura não é aquele momento ali. A finalidade é de penetração e ancoragem. Quanto mais cara a tinta e mais propriedade de durabilidade ela tem, a gente tem que cada vez mais respeitar o intervalo entre demão. Eu já fui em atendimento que a tinta piso descascou primeira demão da segunda, a segunda da primeira. Porque ele pintou num dia, deixou passar 3, 4, 5 dias e depois deu outra demão. Né? Tinha caído sujeira, fuligem e descascou o verde do verde. Então algum contratempo tem ou possa ter sido o quente, sem diluição. Porque esquentou muito rápido, ele não fez a diluição, ela não conseguiu penetrar no filme que já estava. Exatamente, precisa fazer a fusão. Porque a situação das 3 demãos é formar um filme só. Sim. Com a tinta PVA que ela não pode ter umidade, você pode dar uma outra semana, na outra. Mas esse intervalo aí é o que, mais ou menos? 4 horas, grande maioria é universal 4 horas. Mas num dia muito quente, a Vai gente reduzir até para 2, entendeu? Consegue, Vai né? um calorzão, mas o ideal é as 4 horas. Mesmo no dia muito quente, aguardar as 4 horas não vai te atrapalhar. Mas se a gente deixa muitos dias numa tinta premium, a gente vai formar filmes separados. Beleza, até chegar lá no primeiro vai demorar bastante, mas vai começar a descascar um do outro. Então é crucial a diluição e respeitar o intervalo entre demão. A diluição, além da penetração, ela vai retardar a secagem e também vai facilitar a transferência do rolo para a parede. Vai ser muito mais fácil pintar. E se a gente encosta aquela primeira girada do rolo ali, sai muita tinta. Normalmente a gente faz no formato de M e cruza com W. E a gente tem que voltar lá naquele início para o rolo retirar aquele excesso e transferir para outro local, dentro daquele primeira passada. A gente não consegue fazer. Aí a gente vê um monte de pintura quando é muro grande externo, fachada, tudo marcadinho do tamanho do rolo certinho. Principalmente quando a parede é lisa. Quando é chapisco, não disfarça. Quando a parede é lisinha, tu vai ver ela toda marcadinha de rolo. Porque o cara ou não fez a diluição, ou não está com as ferramentas corretas. O rolo já está velho, já nem se abre para pegar tinta, então ele tem um trabalho maior. Então, preparando o produto está preparadinho. Eu diluí a primeira demão, já diluí a segunda, agora as ferramentas corretas. Se eu tenho uma superfície lisa, o pintor quer pintar com rolo de uma alta porque ele vai menos vezes na bandeja, então ele se cansa menos. Mas com rolo de uma alta ele não consegue fazer esse acabamento aí. Assim, hoje eu fico acompanhando alguns Numa vídeos parede lisa, entendeu? transparente. Fica meio, parece uma casca de laranja, não te dá um alastramento perfeito e tal, e não vai ficar lisinho. Um acabamento que chamam hoje de alto padrão, né? Agora tem uma pintura alto Tem a padrão. galera que tá pintando muito, assim, não sei se é estilo industrial, tipo uma pistola de compressor que vai pintar nas paredes. Então, a mais famosa aí chama Arless. Ela tem tanto daquele bico grandão quanto o bico menor, como se fosse uma pistola de A pintura. propriedade da tempo de secagem é a mesma coisa também. Tudo a mesma coisa, só vai ter um pouquinho mais em certas marcas dessa ferramenta sobre diluição. Porque essa Arless aí, que é uma mais usada, ela tem vários bicos para cada tipo de tinta. Então tu não precisa mudar a diluição. Mas quando você usa uma pistola universal, por exemplo, que é aquela moda antiga, umas elétricas e tal, aí tem uma diluição um pouquinho a mais. Todo fornecedor tem uma diluição. Se é de 10 a 20 para o rolo, é de 20 a 30 para a pistola, entendeu? Essa ali realmente profissional adianta o serviço. Agora, marca de rolo ele não vai ter nunca.
Vai ser muito difícil ele ter marca, porque não tem contato com o aparelho. E quem faz as marcas somos nós, com o rolo ruim, com o rolo velho, com o rolo com água por dentro, quando o cara deixou ele afogado dentro de um balde lá e o rolo vai absorvendo ali umidade e fica tirar a capa do rolo, cai água para tudo quanto é lado. E às vezes o cara nem tem esse conhecimento e vai marcando tudo, aquela água suja saindo junto com a tinta. Então, além da qualidade das ferramentas corretas. O rolo de lã alta ele é indicado para textura, chapisco, paredes com imperfeições, desniveladas. Agora, o rolo de lã baixa, se eu pintar na textura, eu só vou ficar por cima e não vou conseguir penetrar. Não é porque o rolo de lã alta carrega mais tinta que eu vou usar ele. Agora, eu já vi gente usando o rolo de lã alta e depois pentear com de epóxi, que é aquele pequenininho. O cara tem uma cautela maior, porque ele tem que fazer o repasse. O pentear no final, se não tem a diluição, se tu não tem tempo de secagem, tu não consegue fazer essa uniformidade perfeita. Então, as ferramentas corretas. Pincel, antigamente a trincha era uma coisa e pincel era outra, na minha concepção. Hoje é tudo trincha, um chama de pincel, eu vejo que até no pincel que eu achava que era pincel, que É seda, né? mas vamos falar de macios e mais baratos e mais caros. Pô, tem um que tu passa aí no rosto, dá vontade de ficar, quando tá carente, ficar fazendo carinho. Pô, tem outro que vai te espetar. Se eu vou fazer um recorte dessa tomada aqui, com um pincel dos mais baratos ali, que parece uma piaçaba de vassoura, ele vai dar um acabamento. Pô, se eu pegar aquele que é amarelinho na ponta, ele vem ficando mais clarinho. Pô, que tu passa ele, pô, macio pra caramba, ele vai dar um outro acabamento. Então, tem acabamento para cada tipo de ferramenta. Então, a gente usando a ferramenta correta, 10 a 0. Eu acho que sobre preparação eu consegui resumir bastante aqui. Eu vou dar uma passada em cima dos produtos que vocês estão trabalhando, fazer algumas comparações com alguns outros concorrentes e aproveitar e falar de técnica também. Massa PVA e massa acrílica, elas são conhecidas como massa corrida, mas a PVA é mais apelidada de massa corrida. Então, quando o cara entra massa corrida, a gente muitas vezes associa a massa PVA. Mas as duas, vocês podem ver fabricantes aí em qualquer momento ter massa corrida acrílica, massa corrida externa. Por que corrida? Porque ela só pode ser aplicada em camadas finas. Ela não é para fazer nivelamento, ela é para dar um acabamento fino, é para embelezamento. Pequenas imperfeições como arranhões e alguma coisa com as cavidade bem baixa, ela consegue inibir. Mas geralmente ela afunda e quando vai tampar buraco ela faz uma trinca. E quando a gente não acompanha a camada fina, ela forma uma rachadurinha que às vezes é imperceptível. 3 rachadurinhas assim, chamada, apelidada no mercado de pé de galinha. São 3 rachadurinhas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tentar tampar um buraco de bucho com a massa. Ela afunda e quebra lá no final. E tu vai ver que ela faz uns 2 raiozinhos assim. Massa acrílica está sendo muito usada para fazer o efeito de textura chapisco com cabelinho de anjo, rolo cabelinho de anjo na parte externa. Não é indicado, por isso que a gente tem a textura lisa, a nossa chamada de efeitos, que é idêntica à massa acrílica, com muito mais propriedade de resina, proporcionando um exagero na massa para você ter a criatividade de fazer com a mão da criança, uma textura com uma vassoura, com a escovinha, com pente, com rolo carinho, que é uma infinita criatividade que tem tanto para design quanto para efeito, que é a lisa, e uma intermediária que tem uma areiazinha bem fininha. A textura rústica, que também é muito conhecida como grafiato, que na verdade grafiato é uma marca que é pioneira no mercado das texturas, porém o acabamento é rústico, é aquele que faz só os riscos que já vem uma pedrinha ali dentro. Então ele fica restrito a só aqueles riscos, ou circular, ou na horizontal, ou na vertical, ou cruzado, né? Preparação da superfície, tanto para massa quanto para textura, é a mesma preparação, que a gente já falou aqui antes. Bom, está tudo escrito na lata de tinta, na lata de massa, a mesma passo a passo para você ter a parede perfeita para você emassar, ou texturar, ou pintar, ou consecutivamente esse processo até chegar à pintura. Textura, falamos agora, selador e fundo preparador, falamos bastante sobre a diferença. Tinta Sarelli no balde, ela é um vinil acrílico, como eu te falei, ela está perto daquela quantidade de resina. Nenhuma das nossas tintas pode soltar pó, sujar a camisa depois de pintada, tá? Mas pode ser que não seja tinta, se socorra. Por exemplo, se a gente tem uma parede
uma tinta muito antiga, com várias demãos dessas tintas muito baratas, uma pintura com cal, ela está com alto poder de absorção. Então, se a gente dá 2 demãos só, a resina pode penetrar muito a fundo e só as 2 demãos não funcionar. Todos os fabricantes testam e aprovam os produtos com 3 demãos por regra, por lei, por norma. Não sei se vocês lembram, há 2 anos atrás as fábricas foram proibidas de explorar aquela grande metragem que tinha de rendimento bem grande na lava. Até 600 metros quadrados. Não mudou nada na fórmula, só que a gente não pode botar mais por demão, até e por demão. Agora, o que era 600 foi dividido por 3 demãos e tem que vir escrito lá 200 acabado. Acabado é considerando 3 demãos, só que a nossa cultura aplica 2. Mas se você for fazer um questionamento sobre uma tinta super lavável que você esfregou e soltou, e quando o técnico for lá e você falar que aplicou só 2 demãos, existe até ferramentas para ver a espessura da tinta e identificar que o filme está muito fino, você não vai ter poder para ganhar essa causa, porque você não seguiu as regras, entendeu? Então todos os produtos são testados e aprovados por 3 demãos. Na tinta Sarelli, que é o vinil acrílico nosso, é uma tinta interior, como a gente estava falando, existe concorrências aí que vai custar o triplo do preço que os grandes fornecedores tiraram da linha deles e criaram uma linha econômica. E aqueles de primeiro preço lá é igualzinho esse produto aí. Se ele sair um pouquinho na frente de tempo de secagem, é só. Então a gente tem um produto que vai atender igual da concorrência, que não pode pegar água, que não pode lavar, que não tem resistência à abrasão, mas que tem um poder de cobertura muito bom e que tem um tempo de vida muito bom também por ser uma tinta econômica, primeiro preço, né? Tipo, custo-benefício. Então a tinta Sarelli, assim como qualquer tinta econômica que vocês conheçam, das grandes marcas, das marcas desconhecidas, todas elas, desculpa, deixa eu baixar aqui, todas elas não cobrem molhada. Você não vai rolar as tintas baratas, as tintas econômicas, você não vai rolar ela e já ver o resultado de cobertura. Você vai ver o fundo. Quando ela começar a secar, ela vai cobrir por inteiro. Na segunda da cobertura seco, né? Exatamente. Você só vai ver cobertura seco dos standard quase prêmio. Isso. E o prêmio para lá. Porque tem alguns standards no mercado que você também não vê a cobertura seco. Você só vê a cobertura, não vê a cobertura molhada, só vê a cobertura seca. Então, serve para todos os fabricantes, o que é econômico, o que é primeiro preço, o que é só interno. Geralmente, o que é só interno, geralmente ele não cobre de imediato. Então o resultado tem que aguardar um pouquinho e aguardar o intervalo entre demão. Um exemplo, a gente está com um cômodo todo isolado, um profissional que tem a habilidade de rolar a tinta, em 30 minutos ele já pintou esse cômodo aqui. Aí vai ali fora, toma um cafezinho, volta, embora, outra demão, ele começa nessa parede aqui. Ele vai, o que ainda não estava seco, ele vai voltar sempre para a primeira demão. Aí ele pode vir aqui questionar, pô, essa tinta não tem cobertura, eu estou na 10ª demão. Mas tu levou a tinta, foi hoje 8h30 da manhã, tu chegou agora aqui meio-dia falando que já está na 10ª demão. E acontece muito. A gente tendo argumento, tendo conhecimento, poxa, cara, tem que esperar o tempo de secagem, sabe que o clima aqui é diferente. Pô, tu veio lá de baixo, lá embaixo o calor é maior e tal, aqui o clima tem que aguardar esse tempo de secagem de qualquer fornecedor. Só que quanto mais caras as tintas, mais a gente pode explorar esse tempo de secagem, né? Quebrar essa regra. Então a tinta Sarelli, vocês têm ela aí como interna, porém, depois dela a gente tem a tinta Super, que já é indicada para o externo, com uma condição de custo, talvez igual a uma que só vai ter opção de interno. A gente vai ficar só com essa primeira ali, né? Chegou pra gente agora, foi só a primeira, né? E a primeira, e agora a gente vai passar aí para a Super, que já está aí. Que é da Extra Crio. Na Sarelli a gente só tem essa, de tinta. Não, aí de 18 já vi lá embaixo. Isso, essa daqui é a tinta Super Standard, que ela era chamada de Super e já vai ser chamada só de tinta acrílica Standard
maior economia, alguma coisa assim. As embalagens vão mudar daqui a um ano e pouco. Essa emborrachada, vocês já estão para inserir aqui na loja também? A borrachada Já já tem na loja. já. Já tem na loja. Tinta super. Ela tem um custo-benefício aí igual ou melhor do que as tintas de grande nome, só que é indicada para externa. Então você já tem um argumento quando o cara vem com uma marca idealizada. Ah, não, mas poxa, tinha que ser essa, mas por mais que a marca não seja a que você conhece, mas é um produto indicado para externa. Então certamente ele Essa é super é uma standard. uma standard melhor. de primeiro preço. Primeiro preço. De primeiro preço. Então ela é melhor do que qualquer Sim. uma econômica. Sim. Ela é melhor do que qualquer uma econômica, por tempo de vida. Pode ser que tenha alguma econômica que tenha uma cobertura imediata muito melhor e tal, mas não pode ter contato com água. Essa já pode bater água, sol e chuva, que ela vai ter uma durabilidade bacana. E com uma condição aí no preço que compensa pra caramba. Né? Tinta piso. Ó, depois dessa tinta super, a gente, dentro da linha standard, a gente tem uma tinta que hoje ainda é chamada de Pinte Mais, depois da super. Depois da Pinte Mais a gente tem uma Suprema, que seria uma segunda opção aí para um concorrente que fala que rende muito, o outro que cobre mais e tal, entendeu? E depois dela nós vamos ter 3 tintas premium na linha Extra Acryl, que vocês têm 2. Uma é a tinta piso, que é para quadra de futebol, demarcação de estacionamento, sem tráfego pesado, que vão ter as informações atrás da embalagem, assim como qualquer outro fornecedor, porém com as informações diferenciadas porque se trata de outra superfície. Aí aqui vai falar de cimento liso, com pouca porosidade, com leve brilho, o que deve fazer, lixar, eliminar o pó e até tratar com ácido muriático. Então uma quadra de futebol nova, um piso novo, tem que ter uma avaliação para ver qual a melhor tipo de preparação. E atrás de qualquer lata de tinta piso vai estar falando a mesma coisa, de qualquer fornecedor. Tinta piso nós temos a variedade de cores aí, que é grande, que é meio que... É padrão. É padrão de mercado, isso aí é o branco, amarelo de demarcação, verde quadra, azul quadra, preto, vermelho segurança, marrom, cinza médio, cinza escuro. A gente tem laranja basquete, que é laranja quadra. Cerâmica, né? Cerâmica nosso é escrito como vermelho, que é a cor de barro, né? A cor do tijolo. Tem o vermelho, Não tem, nós temos o vermelho cerâmica, o nosso vem só escrito vermelho. E o Tá, vermelho mas segurança ele é é mais próximo ao a cor de barro, tá. cerâmica mesmo, isso aí. Beleza. O nosso vem escrito vermelho, no catálogo depois dá uma olhadinha. Até aproveitar o gancho aqui, que a gente ainda não finalizou, mas o nosso site está muito fácil, cara. Tu entra lá em extracryl.com, aí tu vai lá produto, escolhe Sarelli ou Extracryl, aí tu clicou em cima do produto, você vai lá e tem toda a informação, as cores, toda a variedade de cores, entendeu? Tá vendo? Produto. Aí bota Extra Acryl, tinta acrílica, tinta bota na acrílica. piso. Bota na tinta acrílica, tinta piso. Olha aí, dura piso. Cinza escura. Abriu, joga pra cima. Vai ver as embalagens que tem disponível, lata e galão, rendimento, secagem, intervalo entre mãos, as embalagens disponíveis, balde, lata e galão. Desceu, estão as cores Eles disponíveis. fabricam de 900? Não. Ainda não. De 900 a gente hoje só tem na linha super. Só a gente não tinha e a demanda pediu, os clientes pediram, a gente voltou agora. Geralmente trabalha com os quartinhos, isso aí. Então, aqui vai ajudar vocês no dia a dia essas informações básicas, para vocês não precisarem olhar a lata, pegar a lata, ficar procurando. Tem quase tudo que está escrito na lata, tem ali. Bom da paleta, que você já olha no site. Já olha no site, já vê escrito. É para não perder venda, entendeu? Que eu acabei de Isso aí. falar. Lembrando da Por aqui, fidelidade de já cor, é né? contato, A fidelidade não é 100%, né? De cor. Não, só pra Exatamente, gente ter um parâmetro. parâmetro. Pô, essa aqui. Até porque é meio universal essas cores ainda, todo mundo fabrica Entendeu? aproximadamente. Então, tinta piso. Além da tinta piso e da tinta emborrachada, a gente tem uma tinta chamada Sublime, que vai ser classificada como um acrílico prêmio, e essa já tem o certificado do Inmetro. A gente já recebeu. Essa Sublime tem os acabamentos? Fosco, acetinado e semibrino, só no branco. Ah, tá. Só no branco por enquanto. Sim. E no fosco a gente tem algumas cores. Se a lata Beleza? Depois a dela- demanda tá muito em cima do fosco também. Né?
Então, o que acontece, Aliás, cara? Mão de obra é muito complexa hoje em dia. E se você usar brilho Isso aí. em cima de uma parede imperfeita, vai mostrar tudo. Ainda mais com a quantidade de iluminação que a gente tem hoje, né? Tipo, um montão de lâmpadas espalhadas, rebaixamento. E se você não tem um profissional que deixa uma parede lisinha, Tem a massa corrida, às vezes mal feita. exatamente. Quando vai pressionar de alguma lanterna, Exato. sempre um monte. Porque às vezes Hoje, passava a tua hoje, casa, hoje as máquinas mais top, elas já vêm com aro, um arco de lâmpada de LED. Que tu encostou a máquina na parede para lixar, ela já vai mostrar as instruções todas, entendeu? Hoje eu vi uma aí que tem um sistema de sucção para você lixar o teto. O negócio é igual uma enceradeira antiga. Cara, o negócio se prende no teto por sucção. Zero pó. Tu tá com a mochila, o cano vindo aqui, tu tá com ela aqui, mas tu não tá segurando peso. Você tá só deslizando ela. A tecnologia tá aí para facilitar. Você falou uma da pintura Arless. O cara vai ter mais trabalho aqui em isolar todos os teus bens aqui para não cair. 15 minutinhos isolando. Seja um dia. Uns 15 ele já Eu conheço pintor que às vezes, dependendo do local, ele 1 ou 2 dias só isolando. Só Ele sabe que depois quando ele chega lá, ele pinta a casa toda num dia. Mas é o certo. É o profissionalismo de cada um. Você vai se aperfeiçoando, tem teu equipamento. Aí o cara fala assim, uma pô, me cobrou tanto pra fazer o serviço em 3 dias, cara. É difícil, né? Conhece mesmo. O Pedro, aquele cara que fazia o Agostinho, ele falou uma parada bacana. O cara tem a capacidade de dar 30 mil no arquiteto para escolher as cores que você vai usar, definir as cores que você vai usar no seu ambiente, mas pagar 2 mil, 5 mil para um pintor, ele acha muito caro. E infelizmente é isso. Mas os pintores vêm vindo cada vez quebrando esse paradigma com a evolução dos mecanismos, das ferramentas, tem que tudo, investir um acabamento melhor, as próprias tintas cada vez mais evoluindo para tirar um Tem que acabamento investir, melhor. né? Se não investir, também os caras ficam pra trás. Né? Tinta emborrachada, vamos lá. Tinta emborrachada e manta líquida, foi tu que perguntou, né? Manta líquida e tinta emborrachada, sempre existiu no mercado. Tinta emborrachada tem uma chamada sol e chuva, a outra é máxima proteção, a outra é não sei o que, elastique, a outra é fachada, e a maioria é tinta para fachada. Essa emborrachada começou a ter a demanda depois daquele vídeo da Colortex. Decor. Isso aí. Aí, geral, porra, tinta é isso, tem o que para resolver. Aí todo mundo vira e mexe, pô, aquela tinta emborrachada vocês têm aí. Então, assim, por isso que começou a ter aquela ascensão no mercado. Porque até então não era muito procurado. Eles fizeram todos os fabricantes vender tinta emborrachada, inclusive a evoluir, criar outras linhas. Esse cara no ramo de tinta, ele realmente... O que acontece? Foi um sortudo, né? E corajoso aí em propagandear tanta fake news, mas tá no caminho que todo mundo quer trilhar. E a gente também aproveitou essa onda e lançamos a tinta emborrachada. Show, desculpa, eu vou acelerar aqui. Eu pra você, Júlio. Ó, não consegui nem chegar no esmalte sintético, mas tinta emborrachada e manta líquida. O porquê que eu estou falando da diferença de uma ser indicada para laje e a outra para parede. Tinta emborrachada é para parede, pode usar na laje. Manta líquida para laje, pode usar na parede. A tinta emborrachada sempre existiu e ela é indicada para fachada. Era a marca tal para fachada. Era Extracril fachada. Porque ela, obra nova tem muita dilatação. Um bolso novo trinca. E a tinta emborrachada ela acompanhava essa movimentação e não trincava. Qualquer outra tinta ia mapear a parede toda, aquela rachadura, depois com o tempo a água vai conseguir penetrar ali e ia desplacar tudo. Com a tinta emborrachada o tempo de vida nessas superfícies são maiores. Então a tinta emborrachada sempre existiu, só que aí essa mídia veio agora com batida de água, como se fosse um impermeabilizante, e ela sempre foi hidrorrepelente, né? Porém, o telhado também deixou de fabricar com amianto e a absorção do telhado ficou muito grande. E ela pode ser aplicada em várias superfícies, como o telhado de amianto, como o telhado galvanizado. Além dela poder ser aplicada direto na superfície, ela diminui a temperatura do ambiente, ela diminui ruídos em dia de chuva, quando o telhado é de zinco. Então ela tem vários outros atributos que está vindo agora com essa onda alta. Mas, se você usar ela na laje, você deveria seguir a regra do rendimento do impermeabilizante. Vocês sabem como aplica o impermeabilizante e como aplica ela? Ela é feita para aplicar o rolo e ir esticando. Para a gente dar 3 demãos esticando. O impermeabilizante a gente é para dar 4 demãos cruzados, mas não pode esticar.
Se a gente esticar as 4 demãos cruzadas, vai formar 4 demãos, um filmezinho assim. Seria película. E existe uma regra de uma micragem para o filme do impermeabilizante. Se não me engano é 1 milímetro ou alguma coisa assim. E para isso, você precisa das 4 demãos, porém, 1,5 kg a 2 kg por metro quadrado. Eu tenho 1 metro quadrado aqui, eu vou pegar 2 kg, vou dividir por 4, vou pegar 500 gramas, vou aplicar assim, vou pegar 500 gramas depois de 4 horas, vou aplicar assim, vou pegar 500 gramas depois de 4 horas, vou aplicar assim, os 2 kg finalizando com a quarta demão cruzadas. Aí eu vou formar um filme que vai durar 5 anos. Se eu pegar, esticar com rodo, pegar a brocha e sair aplicando igual tinta, Espalhar, né? você vai perder essa perfeição que é a indicação dos impermeabilizantes. Então, nos impermeabilizantes você vai ver que na laje nova é de 1,5 kg, 2 kg. Então, você tem 10 metros quadrados de laje, né? 2 por 5, 2 por 5, você vai ter 10 metros quadrados de laje, você vai dividir 20 kg em 4 e vai dar 4 demãos de 5 kg. Agora, no intervalo de demão. Se você fizer com isso, o problema do dinheiro é teu. Porque é o dobro, o triplo do preço do que uma manta líquida. Mas pode usar. Então essa é a grande diferença. Tinta emborrachada, para ser tinta, tem que ser 18 litros. Não pode ser 18 quilos. Para ser tinta, tem que estar escrito tinta. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa tem um valor de mercado por ser tinta emborrachada e passar em todas as regras, os quesitos determinados pelos criadores das normas técnicas. Ah, mas ali embaixo tem uma ali pela metade do preço. Pô, R$100 é mais barato, mas é tinta. Então, alguns fornecedores, inclusive esse aí, Colortex, não sei aí que eu tô falando. Colas. Decortex. Color. Esse aí não é litro e não é tinta. Mas tá aí sulfando. O que eu quero dizer com isso? Está escrito 20 quilos ou 18 quilos e não tem nada escrito tinta, está escrito borracha líquida. Vai ter outro que vai estar, uma marca famosa aí comprou, um dos maiores fornecedores aí de tinta, comprou uma marca de permeabilizante. E eles vendem, outro dia entrei na loja, tinta emborrachada. Eu falei, caramba, cara, não tem nada escrito tinta aqui, por que você fez essa propaganda enganosa? Brincando com o cliente, ele ficou curioso, falei, não tem. Está lá, pintura flexível e permeável, pintura permeável flexível. Uma matra aí, né? Exatamente, só que as coisas funcionam. O que eu quero dizer com isso? Um vai dar um acabamento e rendimento melhor, que é tinta. O outro, talvez não te dê uma eficácia de ter um acabamento fino como essa pintura aqui. Mais ou menos isso, entendeu? Um vai te dar mais rendimento porque é tinta e passou em vários testes para isso. Olha, o barato sai caro. Entendeu? Mas o outro funciona também. Não vou falar que o outro não funciona, porque a gente está vendo o resultado no mercado aí, desse mesmo aí, muito conhecido. Mas não está dentro das normas. Para esse produto ainda tem algumas brechas dentro da norma a ser criada, entendeu? Então ele é borracha líquida, aqui eu sou tinta. O tal do sol e chuva é tinta. O tal do fachada é tinta. O tal do elastique é tinta. Tá? Mas a gente tem a pintura emborrachada acrílica na Sarelo também, para não ficar perdendo o mercado, tá? Que é 20 quilos igual. Vou resumir agora mais 5 minutinhos. Esmalte sintético, esmalte à base d'água e esmalte sintético. Qual o benefício de um? Automaticamente é o déficit do outro. Esmalte à base d'água seca rápido, não tem cheiro, o branco não amarela, não agride o meio ambiente, não precisa comprar água rasa para diluir, que é a água mesmo, e as ferramentas você reaproveita automaticamente no sintético. Demora a secar, cheiro forte, o branco amarela, quando não já sai amarelado, não reaproveita as ferramentas, você tem que comprar água rasa para diluir e agride o meio ambiente. E não vai conseguir trabalhar em Um é modernização do outro, né? Só que, por que o esmalte sintético ainda é muito vendido? Porque mesmo contra a regra, ele ainda se fixa sobre o brilho. E quando a gente fala de linha de metais e madeiras, 95% é brilho. Não tem o fosco, é bem pouco. Então, a gente, sem repintura, a gente vai sempre pintar em cima do brilho. Mesmo não recomendado, porque ele tem brilho e tem que lixar. O solvente tem o poder de ancorar, de mexer com aquela superfície lá embaixo, que seja repintura.
Se a gente pega alguma coisa que seja eletrostática, sair de fábrica deve vir eletrostática. Aquele brilho ali é diferente. O sintético também vai ter dificuldade de pintar ali em cima de um fogão, de uma geladeira. Então, a única coisa que vai acontecer, que vai diferenciar, seria mil maravilha poder pintar com a base d'água. Seria mil maravilha. Mas vamos pintar umas prateleiras lá embaixo que vocês tenham Uma base lá. d'água, digamos, com até 99% hoje. Então, fica ainda aquele 1% ainda no solvente. Não, acho que é o contrário. Vocês vendem mais do que a base d'água do que solvente aqui? Cara, que Na mudou última também. palestra né? dizem que a demanda hoje é o mercado fica tudo à base d'água. Não. Eu quando entrei no ramo há 20 anos atrás, falou que só tinha 20 anos que o solvente sumiu do mercado. O solvente está aí até hoje. Eu acho que ele está ganhando cada vez mais força, que vem surgindo novos produtos, dupla função, tripla função e um monte de outros produtos que vem surgindo em cima do solvente. E vai ser difícil a gente largar isso, entendeu? Mas, para o meio ambiente, seria fundamental, entendeu? Teresópolis, eu acho que por ser muito frio, então eu acho que a base d'água Vai ter um resultado melhor. Está ganhando mais espaço. Porém, a mão de obra é muito mais cara. Não, É o que eu ia falar, vamos pintar, vamos supor que isso aqui é tudo de ferro. Esse tijolo aí. Que esse tijolo fosse tudo de ferro. Uma grade. Eu cobro R$100 para vir aqui pintar essa grade. Se for base solvente. Ela já estiver pintada. Ah, mas eu só pinto. Preparo não, tá? Sim. Tá bom. Pô, mas Leandro, vai ter que pintar com a loja aberta. Cliente entrando, então esquece a hipótese. Aí você só vê com o amigo lá da loja quando ele tiver de folga, quanto ele cobra para lixar isso aí. Sim. E aí? Eu cobrei 100 para pintar, tu cobra quanto para lixar? 10 mil para lixar isso aí, tu vai perder a mão aí, ó. Então essa que tá a grande diferença. O pintor tem que se apresentar esse outro lado. Para mostrar, ó, isso aqui precisa disso. Para não perder o serviço. É mais fácil ele chegar aqui, ó, quebrar a parede, pegar essa grade, levar lá para fora e pintar com solvente. Tem gente que pensa dessa forma, entendeu? Mas, por quê? A base d'água precisa estar 100% preparado a superfície para receber a tinta. O solvente ele tem poder de penetrar onde tem dificuldade. Então isso serve para esmalte sintético, esmalte à base d'água, verniz solvente, verniz à base d'água, zarcão solvente, zarcão à base d'água, resina solvente, resina à base d'água. Resina à base d'água. Pô, Leandro, quero passar lá na minha piscina, em volta de churrasqueira. Sabe que o local sofre mais agressão com contaminação. Então você vai ter que ter uma preparação muito mais cautelosa para você aplicar com a base d'água, só porque, pô, tu tem a criancinha lá pequena, ela pode ser alérgica e tal. Mas, por outro lado, se você for passear com ela aí uns 2 dias, pegar uma pousada e voltar só no domingo à noite, é melhor você pintar com a base solvente, que ele vai ter um poder de agressão sobre esses contaminantes e ter um tempo de vida maior, mesmo sendo contraindicado, terendo que aplicar um ácido muriático, lavar novamente, perder uns 2, 3 dias só preparando para aplicar a tinta. Então a resina base solvente ele tem um poder maior de agressão. Então a solvente ele vai ter sempre um poder maior de agressão na superfície, porque a base d'água vai precisar da superfície recebendo ele. Além disso, a gente tem a linha para gesso e drywall, que a gente tem tinta para gesso, massa para gesso e drywall e massa cimentícia. A diferença das massas cimentícias e massa para gesso e drywall é que elas também são flexíveis, são indicadas geralmente para aplicar na junção das placas, onde vão acontecer trepidação, dilatação, movimentação, e não vai trincar a pintura. O restante você pode aplicar com massa PVA, se for interno, com massa acrílica externa. Cimento queimado, nós temos hoje 11 cores. O nosso cimento queimado, ele funciona como dupla função, podendo fazer o efeito marmorizado, tanto o cimento queimado aparente quanto o marmorizado. Além do cimento queimado, a gente lançou umas tintas chamadas de linha especial, que foi o esmalte dupla função que vocês têm aí hoje. O esmalte dupla função, ele é o zarcão junto com a tinta. Isso aí, assim, é uma parada que é opinião minha, porque é uma linha que ainda não está introduzida aqui na loja. Show. Isso aí seria bacana depois fazer uma outra palestra para esses projetos inseridos aqui na loja, aí vamos em cima deles ali e dar mais uma reforçada, porque você vai falar aí agora, até maneiro, eu vou gravar aqui, mas pô, não tem na loja para ficar ali naquele feedback do cliente, meu irmão, Ó, vai passar. Vou deixar meu telefone à disposição. Eu sei que o momento também pode ser difícil, Não, é nem questão mas de tiver um tempinho falar, quiser me dar uma ligada até a Porque gente assim, voltar, que a gente vai se colocar à disposição para salão voltar. ali tem a rapaziada do balcão. Quando Aham. tem um produto já na loja, porra, o instalado daquela porra na palestra, o cara falou Sim. isso aqui, já vai olhar pra lata, porra, aquele produto vai fazer isso aqui. Agora, a gente sabe que não tá aqui na loja ainda. Porra, Entendi. então vai sair aqui, mal bem vai sair aqui, porque pô, tu vai olhar, Não não tem tem no- exposto. Não, por isso que eu Então, enfatizei assim, bem nos que estão.
tinta emborrachada, o Isso aí, super, o Sarelli e os complementos, Isso aí. eu enfatizei bem. Igual eu Depois tô faz falando, outra aí que, porra, gostei. pô. os outros Maneira, eu tô passando bem rápido. Falei simples, eficaz, pô. do Sublime, das outras standards, do esmalte, eu falei só uma prévia. E o esmalte dupla função, eu tô falando que vocês têm aí também, né? Tem. Esmalte dupla O função. segmento que ela tá falando, não sei se já foi comprar também. Essa parte tô muito fora. Mas sendo uma boa depois já conta em dupla função essa parada. Eu, Até a gente eu fazer uma aplicação. Às vezes eu pego um cliente ali, eu vou levar meio que no enrolation às vezes. Mas, O negócio é a gente fazer a aplicação, pegar uma parede dessas aí que vocês têm disponível, Faz uma parada, fazer a fazer aplicação. uma- A gente tem um pintor chamado Alessandro Radcore, que ele é um influencer aí com mais de 20 mil seguidores e tal, que ele trabalha em parceria com a gente. E ele é um super profissional em efeito realista, mármore realista, pedras naturais, essas técnicas para esses acabamentos aí de alto padrão que vem surgindo recentemente. E ele está sempre junto com a gente vem para cá e faz um barulho enquanto vocês estão trabalhando. Vocês vão dar um intervalo de uma venda e outra, vão ali, pega um pouquinho mais de pode ser, informação. pô, deixar em Beleza? área que eles fazem. Esmalte, linha especial, esmalte dupla função você já tem aí. Ele é o zarcão junto com a tinta. Então o cara dispensa uma mão de obra e dispensa comprar um produto. Ele compra um pouquinho mais caro, que não é o dobro do preço, mas ele deixa de usar um alemão, porque ele precisaria dar o zarcão, Então, esperar é uma secar parada para que a depois gente pintar. precisa aqui na loja, que muita gente chega procurando tal Esse a gente que a gente tem. não tem. Então, assim, já é um O produto. dupla que, função pô, já está aí, entendeu? Seria bacana. Já é o Já zarcão. tá na loja. Então, maneiro, que isso aí é uma parada que, pô, Entendeu? eu quero usar Tá aí. vem cá, já tem Vem cá. registrado que Então eu- já tem com a tinta aqui, já tem com o acabamento. Beleza? Além disso, que ainda não tem, a gente tem epóxi catalisado, fundo para galvanizado. Todo galvanizado em alumínio, o esmalte sintético, nem o esmalte à base d'água, pode ser aplicado direto. Ele tem que ser tratado com um primer, chamado de prime, Galvi Prime, Super Galvite, Galvico, o nosso chama fundo para galvanizado. E você aplica ele e depois você vem com o esmalte sintético por cima. Além disso, a gente tem a laca nitrocelulose, que é uma linha automotiva que os imobiliários estão trazendo, que esse é um produto que é o nitrocelulose, que é do esmalte sintético, junto com o poliéster, que é do automotivo, uma secagem de 10 minutos. tinta duplo, né? Exatamente. 10 minutos entre demão e 20 a 30 minutos você pode Mas pegar será aquela areia que pisada usava aqui e muito? botar para lá. Os marceneiros usavam muito. E ele é o laqueado, né? Faz polimento, aceita polimento e tal. É uma tinta antiga que pintava carro antes do poliéster do PU, né? Ela era que... Gente, eu tentei resumir o máximo possível. A gente está até na disponibilidade de fazer uma aplicação também com a tinta super, em cima da placa preta. Eu trouxe nessa disponibilidade. Mas se a gente não sei como é que vai fazer a hora de almoço, como é que vai fazer, se a gente consegue fazer ainda hoje, mas eu estou à disposição, a gente vai falar. O intuito era que sobrasse um pouquinho de tempo para ir já ir fazendo junto com vocês aqui, tá? Mas vamos fazer de qualquer forma para ficar como uma referência para vocês. Eu vou estar abrindo a tinta super, vou estar abrindo a tinta emborrachada, aplicar uma em cada, A gente pode fazer uma isso. demão, duas demãos, entendeu? Libera Aí entendeu? eu Isso aí. tô de boa, né? É. Tá beleza, gente? Sensacional. Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade. Desculpa ter passado um pouquinho do que tempo. isso. Faltou muita informação pra gente trocar, entendeu? Tá marcado De o verdade. próximo. Com certeza. Tá botado na agenda. A gente precisa Com ter um certeza, tempo com maior, certeza. né? Trazer uma demanda maior de produtos que você já tem no estoque, para a gente poder